Neste dia 18 de junho de 2024, a TV Câmara está aqui no Clube Linense, acompanhando o Seminário de Proteção à Infância que está sendo realizado através da iniciativa do vereador Edson Gabriel Júnior e parceiros. Estão reunidos aqui representantes de Lins e de toda a região que trabalham diretamente com a criança e o adolescente. São representantes do executivo que trabalham diretamente com a causa da criança e do adolescente, conselheiros tutelares, membros do CMDCA e convidados. É muito importante abordar esse tema. O Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Murilo, conversou com a TV Câmara e ressaltou a importância de ações como esta. Sem dúvida, eu acho que é fundamental nós avaliarmos o que é que nós temos em termos de estrutura de atendimento, como é que a política pública de atendimento à criança está funcionando, se ela está sendo eficiente para prevenir e dar uma resposta rápida e eficiente para aqueles casos, especialmente aqueles casos mais corriqueiros que nós nos deparamos no dia a dia, e a partir daí talvez repensar alguns conceitos e práticas para poder tornar essa atuação cada vez mais eficiente, cada vez mais abrangente e agregar cada vez mais atores para compartilhar as responsabilidades dentro do sistema. Doutor, o Conselho Tutelar, nós acompanhamos aqui a sua palestra, ele deve ser o quê? A última opção? Antes vem toda essa rede? Como deve ser essa abordagem de uma forma resumida? Na forma da lei, a atuação do Conselho ela é residual. O Conselho é uma autoridade pública que a lei equipara ao juiz e ao promotor, com atribuições que são, em muitos casos, semelhantes aos dois. E ele tem que ter a preocupação primária de ajudar a rede a se organizar para que a rede de proteção ela exista, ela seja regulamentada, ela tenha claramente a definição dos papéis, fluxos e protocolos e assuma essa rede de protagonismo da proteção e, inclusive, de ações de prevenção na comunidade, para que nós possamos dar uma resposta rápida e eficiente para as situações que surgirem eventualmente. E o Conselho ele vai não só trabalhar para que a rede se organize e vai cobrar dos gestores, né? Por isso ele é autônomo em relação à gestão pública, para cobrar uma atuação cada vez mais eficiente, buscando recursos, inclusive, para que nós tenhamos investimento público, de recursos públicos no orçamento público, para a implementação dos programas, dos serviços, da política de atendimento em si, e também ele vai fiscalizar a atuação dos demais órgãos e, eventualmente, apontar eventuais falhas que estejam acontecendo. Na forma da lei, o Conselho ele vai atuar depois de todos os demais, até porque a própria lei diz, a aplicação de medidas de proteção, primeiro, ela é uma faculdade, ela não é uma obrigação. Ela pode ou não ocorrer. E segundo, para que ela ocorra, ela tem como pressuposto o quê? Um diagnóstico da situação, que aponte necessidades, que aponte capacidades, uma série de fatores, e eu tenho que ter os programas e serviços correspondentes às medidas para onde eu possa encaminhar os casos. Porque não adianta você aplicar uma medida aleatória ou não ter para onde encaminhar aquela situação para que haja um atendimento efetivo. E o Conselho Tutelar, ele não é um serviço público, não é ele que vai executar aquela ação. Ele pode, tal qual o juiz, tomar uma decisão, aplicar uma medida, mas para isso ele tem que ter subsídio técnico e ele tem que ter para onde encaminhar. Então a função primária do Conselho é justamente o quê? Zelar para que nós tenhamos uma política pública efetiva, que nós tenhamos uma rede organizada, tenhamos definição clara de papéis, fluxos e protocolos e os programas e serviços que correspondam às medidas que a lei prevê para que possa ter uma atuação eficiente e resolutiva. E é importante que o CMDCA funcione, não só no papel, mas que seja ativo? Sem dúvida. O CMDCA tem a função primária de quê? Formular a política de atendimento. Uma política de Estado, no sentido amplo da palavra, quer dizer, a política do município para os próximos 10 anos, que se traduz num plano decenal de atendimento, plano esse que tem que ter reflexo no orçamento público. E aí é importante você trazer essa discussão para todos os atores da rede, do sistema, a sociedade também, que tem espaço dentro dos conselhos de direitos e até em espaços como esse, para que elas possam dar sua contribuição, participar efetivamente da definição da política, da fiscalização da política e da execução da política de alguma forma, né? Inclusive o cidadão ele pode colaborar denunciando casos em que há suspeita de violência contra a criança, denunciando casos em que há falha de uma estrutura de atendimento, né, o mau funcionamento dos serviços públicos. Então o cidadão ele também pode colaborar nesse sentido. Doutor, e para a gente finalizar, o senhor que tem aí uma experiência nacional, é uma referência, o senhor acompanha muitos casos. Isso acontece? As crianças estão precisando desse olhar e dessa organização da rede para que se sintam mais protegidas e cuidadas? Olha, inclusive é importante ouvir as crianças a respeito, né? Se você ver as normas, os regulamentos, há previsão expressa para que crianças e adolescentes participem
ativamente da definição da política. Então é interessante trabalhar isso nas escolas e conseguir representantes das crianças e adolescentes para que eles venham até, né, os conselhos que deliberam política pública e eles deem a sua opinião, eles digam para nós, afinal de contas, o que é que eles querem que nós façamos por eles. Porque essa participação, inclusive, faz parte de um processo, né, de formação do cidadão, que é da essência da própria educação. A educação, ela tem como um dos objetivos formar o cidadão, preparar a pessoa para exercer cidadania, né? E a conscientização política, né? Política no sentido puro da palavra, ela é inerente à educação. Então é importante fazer com que os jovens, né, com que a criança, o adolescente, que eles tenham espaço efetivo de participação. Isso faz parte da educação, eu acho essencial. E além das crianças, também as famílias, evidentemente, a sociedade em geral, que tem espaço dentro dos conselhos deliberativos de política pública, inclusive o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. O idealizador desta ação foi o vereador Edson Gabriel Júnior, que conversou com a TV Câmara e reforçou a importância de reunir as pessoas para abordar esse tema tão importante e que, infelizmente, faz parte do contexto da cidade. É de extrema importância, né, quando nós tratamos de política pública da criança, trazer a capacitação, trazer pessoas gabaritadas, como o Dr. Murilo Diácono, que é uma referência no Brasil na proteção da criança, o procurador de Justiça do Estado do Paraná. Nós tivemos a oportunidade de trazer ele aqui para capacitar e qualificar a nossa região e trazer bastante vertentes dentro da política pública da criança e trazer ele também para esclarecer dúvidas, né? E nós vemos aqui a fragilidade da rede de proteção de crianças, de Lins, de toda a região, onde nós temos muita coisa a aprender, porque muitas vezes se confunde o papel de cada ator, de cada órgão dentro do poder público, né? Inclusive da sociedade civil, a forma de conduzir a política pública da criança. E eu tive a ideia de idealizar justamente esse seminário, a fim de que nós pudéssemos trazer a discussão não só para Lins, mas para a região toda. Nós temos pessoas de Penápolis, Guaiçara, Getulina, Uru, diversos municípios aqui hoje inseridos discutindo a política pública da criança. A rede de proteção, ela precisa se ampliar, ela precisa ser maior, e existe um desgaste, né, que já vem há anos, justamente porque nós temos o hábito de cair na rotina, né, Patrícia? Nós caímos na rotina dentro de uma discussão de uma política pública e, como o Dr. Murilo ele disse aqui na palestra, muitas vezes nós queremos que as pessoas venham até nós e muitas vezes nós que devemos ir até a pessoa para entender a real necessidade dela. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós trazemos o Dr. Murilo aqui para trazer e ampliar esse entendimento para que os nossos agentes de proteção possam estar aí na rua, na luta, na labuta, trazendo de forma efetiva a política pública da criança, de proteção às nossas crianças. Apoiando o evento, o presidente da Câmara, Perim, reforçou o apoio do Legislativo Municipal e a importância de acompanhar as ações voltadas à criança e ao adolescente. 2 semanas atrás, nós, vereadores, por unanimidade, nós aprovamos um projeto onde obriga a todos os patrocinadores de evento, pessoas que forem fazer algum evento na nossa cidade, passe filmes mostrando sobre a proteção de criança e adolescente, né? Nesses vídeos, Disque Denúncia, que é o Disque 100, tem o Disque 181, que é estadual, tem o 197, que é daqui de Lins, né? E também, até fisicamente, tem o CMDCA, tem a própria Polícia Civil, Polícia Militar, DDM, então isso é muito importante as pessoas denunciarem também. E a Câmara Municipal de Lins, ela sempre vai estar empenhada em fazer esses projetos e ajudar na proteção da criança e adolescente. O vereador Eilton Gomes falou sobre a importância de apoiar a causa da criança e do adolescente. É muito importante essa ação aqui no município hoje, recebendo o Dr. Murilo, né, que está aí falando, explanando para a gente e trazendo todas as informações da rede de proteção, né, à criança e ao adolescente. Muito importante esse assunto aqui para nós. Ailton, você que tem uma vivência direta com a comunidade, na sua experiência dentro da saúde e também legislando, você tem acompanhado essas ações. É importante acompanhar e saber onde direcionar essas pessoas que passam por casos de abuso e exploração infantil? Muito importante, Patrícia. Muitos casos, né, de denúncia chegam, né, na saúde principalmente,
Então é uma porta de entrada para essas denúncias e são casos que muitas vezes precisam ser apurados, né, e precisam de uma atenção maior, né, não só da sociedade quanto também do poder público, né, e dos órgãos reguladores que fazem isso. A organização do evento agradece a parceria da Clínica Aba Mais, Triunfo Transbrasiliana, Clube Linense, CMDCA, OAB, Conselho Tutelar, EDS Gestão Pública, juntos contra o abuso e a exploração infantil. TV Câmara Lins, há mais de 10 anos, informando a população.